Bom, então quando a gente entra aqui na parte do aqui, o e-commerce, carrinho abandonado, a gente vai cair aqui. Então tem aqui algumas configurações primeiro que são interessantes da gente avaliar, que diz respeito a algumas configurações daqui. Ó. Deixa eu só traduzir aqui, alguns campos não estão traduzidos. Então isso daqui você nem precisa considerar, porque como é uma licença GPL, ele está ativo, só que não está exibindo ali. Essa configuração de carrinho fantasma eu vou te mostrar a partir daqui de uma outra loja para você entender o que é o carrinho fantasma. Carrinho fantasma é quando, por exemplo, esse caso aqui, ó, por exemplo, esse usuário aqui, ele adicionou o item no carrinho, mas ele não chegou a informar nem o e-mail e nem iniciou o processo de finalização. Quando o cliente inicia o processo de finalização, vai estar aparecendo o nome, o telefone, o endereço, tudo certinho aqui, conforme ele preencheu. Nos casos onde só tem o e-mail, é porque eu utilizei um recurso aqui de uma ferramenta que é de captura antecipada do e-mail. Tem o recurso de intenção de saída e tem o recurso de captura antecipada. O recurso de captura antecipada basicamente é quando o cliente clica para adicionar no carrinho, ele já exibe uma mensagenzinha para o usuário colocar o e-mail dele. Deixa eu mostrar a partir daqui de uma loja já configurada. Ele vai exibir um pop-upzinho pedindo para o usuário colocar o e-mail dele, porque para justamente ele capturar o e-mail e não gerar um carrinho fantasma. Então, por exemplo, aqui, aí o usuário colocou as informações dele aqui nesse caso, né, das configurações, aí na hora que eu coloco para adicionar no carrinho, ele já exibe essa mensagem aqui pedindo para mim já começar informando do e-mail, para facilitar o processo de envio dos e-mails. Aí, por exemplo, aqui eu coloquei o e-mail, automaticamente ele já fez a inserção aqui e ele vai aparecer o item adicionado aqui no carrinho. Então isso daqui faz com que eu já tenha pelo menos o e-mail do usuário, porque com o e-mail do usuário eu já consigo disparar alguns e-mails de recuperação de carrinho abandonado aqui, que eu já vou te mostrar a seguir como é que funciona. E se essa função não tiver ativa, essa função de captura antecipada do e-mail, vai gerar muito carrinho fantasma, tá vendo? Que é quando o usuário adiciona o item no carrinho. Se, por exemplo, aqui eu tivesse adicionado o item no carrinho, deixa aqui, se eu tivesse adicionado o item no carrinho e na hora que apareceu o pop-up eu fechasse aquele pop-upzinho de captura, acho que agora não vai pedir de novo, né? Porque eu já informei antes, então ele armazena em cookie, né? Se eu tivesse fechado o pop-up, ele ia adicionar o item no carrinho e o usuário ia conseguir prosseguir. Só que se ele não chegasse no checkout a tempo de me informar qual que era o e-mail e os outros dados dele, isso geraria um carrinho fantasma, que é basicamente o que aparece aqui. Então a gente consegue, através dessa ferramenta aqui, ó, Não, primeiro deixa eu falar dos carrinhos fantasma, né? Então o carrinho fantasma é basicamente isso daqui, que está aqui. Nesse caso aqui dessa loja eu coloquei para excluir os carrinhos fantasmas de cliente que for aqui do Brasil. Mas aqui no seu caso também a gente pode habilitar essa configuração de excluir os carrinhos fantasmas, porque o carrinho fantasma, infelizmente, para você assim, ter um controle de saber se as pessoas estão chegando, estão adicionando, mas não estão prosseguindo, você até pode deixar habilitado o carrinho fantasma por uma questão visual de você saber, né, a quantidade de carrinho fantasma que está gerando, mas a gente não consegue recuperar ele de forma nenhuma, porque a gente não tem dado para contatar esse lead, né? Então é realmente um carrinho perdido. Então, para começar, uma das configurações que eu começo a fazer aqui é justamente essas configurações aqui, de ativar essa ferramenta de intenção de saída, porque se o usuário está aqui na página do carrinho e ele vai para o canto de fechar, ou para subir aqui para mudar de tela, ou vir para a parte inferior das coisas, se ele demonstrar qualquer intenção de saída, aparece um pop-up convidando ele a não desistir e exibindo um campo para ele informar o e-mail dele. Dá para substituir este e-mail por número de telefone. Se você já tiver aí alguma ação programada para disparo de campanha por SMS ou por WhatsApp, dá para enviar por SMS também.
Por padrão eu deixo por e-mail, mas você pode mudar isso daqui e optar por outra forma. Então se eu vim aqui no intenção de saída, eu coloco aqui para habilitar a intenção de saída, vou habilitar a intenção de saída no celular também. Aí ele vai me perguntar o que eu quero, qual tipo de informação que eu quero coletar. Eu coloquei que eu quero coletar o e-mail. Então aqui no campinho aqui eu posso colocar um título, você pode definir o que você acha melhor aqui nesse título, né? Agora a parte aqui do conteúdo, eu vou colocar aqui, eu coloquei informe seu melhor e-mail para salvar o seu carrinho, blá blá blá. Aí o que eu prefiro desses, tem 3 formatos aqui de exibição, a gente até consegue ver como que são esses formatos. Quer ver aqui? Não, eu tenho que habilitar aqui o modo de teste e vou salvar. Aí a gente consegue ir lá na loja, testar essa função para ver, tá no modo de teste, né? Então aqui tá com a ferramenta ativa, se eu demonstrar a intenção de saída, ó, também ele vai exibir o pop-up aqui me convidando a não desistir, né? Vai aparecer a mensagem ali. Essa artezinha que aparece aqui em cima, ela também, você pode criar uma arte personalizada para colocar aqui. Aqui ele tem até a recomendação do tamanho, ó, que seja uma arte de 1024 por 600, você pode criar a arte e adicionar ela aqui, que ela vai exibir lá quando houver a intenção de saída. E vai aparecer essa mensagenzinha ali. Existem esses outros formatos aqui, esse daqui, né, vai abrir deslizar uma barra lateral, e esse daqui vai ocupar a tela inteira do usuário para chamar total a atenção dele e falar, ó, não sai não, vem aqui. Não sei qual que é o mais útil. Eu acho que o mais discreto, menos invasivo é esse daqui. Acho que esses daqui são mais invasivos. Mas aí você pode testar qual que fica melhor para você no dia a dia aí. Eu vou deixar habilitado o modo real, para já ficar habilitada essa configuração, e vamos aqui para configuração de captura antecipada. O que é captura antecipada, então, é aquilo ali que eu te mostrei do e-mail, né? Quando o usuário tentar adicionar, vai aparecer para ele pedindo e-mail. Aí tem como deixar essa captura antecipada obrigatória ou não. Eu acho que o melhor é deixar obrigatório para evitar, minimizar a quantidade de carrinho fantasma. Porque o que pode acontecer? Por mais que a gente deixe obrigatório, pode ser que apareça o pop-up e o cara seja tão restrito a querer dar essa informação que ele simplesmente atualiza a página e o item vai estar adicionado no carrinho, mas ele não necessariamente informou os dados aqui que a gente precisaria, né? Então isso pode acontecer. Aí o título, né, aqui, como que vai ficar, né, eu coloquei, por favor, informe seu e-mail para continuar. E existem as duas formas de exibição, né, tem essa forma aqui que é um botãozinho que ele vai abrir um pop-up abaixo do botão de adicionar no carrinho. Ele abriria esse pop-upzinho aqui abaixo do botão do botão de adicionar no carrinho. E esse daqui que é um pop-up, eu prefiro esse daqui, eu acho que é mais interessante. Esse daqui fica muito invisível, ele quase não é perceptível, aí pode deixar o usuário confuso. Vou habilitar o modo de teste para a gente ver como é que ficou. Vamos aqui na página, vou fechar isso aqui e atualizar. Então, com um item aqui agora, eu vou colocar para adicionar no carrinho, ele já me aparece esse pop-up aqui. Depois eu vou colocar um CSS aqui só para arrumar esse botão aqui, para ficar certinho. E o que eu tinha feito também na outra loja, naquela que eu te mostrei antes, eu ocultei esse botãozinho aqui do de fechar, porque eu não queria dar a opção para o usuário fechar. Se eu estou pedindo um e-mail, eu quero que ele informe e ele tem que informar, para que não me gere esse carrinho abandonado ali. Deixa eu só ver onde é que está. Depois eu vejo o código aqui para mim colocar lá. Mas eu desabilitei isso aqui, porque se eu deixar obrigatório, né? Cadê onde é que tá aqui? Obrigatório.
Acabei de notar uma coisa que acho que eu não tinha reparado antes. Quando a gente, por mais que eu oculte o botão, né? Quando eu clico fora, ele fecha também, né? Então é isso, de qualquer forma, gera um carrinho abandonado ali, se for o caso. O carrinho fantasma, né? Se for o caso. Mas só para você entender mesmo como funcionam essas funções. Então, a partir do momento que a gente adicionou aqui, ó, ele já faz o processamento e já vai adicionar o item aqui no carrinho. Ó. Você pode adicionar... Ah, tá. Não dá para me adicionar esse de novo, porque né, ele já estava adicionado no carrinho. E ele não pede uma segunda vez, porque ele já pediu e já armazenou em cookie essa informação, né? Então ele não vai pedir de novo. Não nesse momento de teste aqui, né? Então, se a gente... Aí aqui você também poderia optar pelo telefone, né? Pelo e-mail ou pelo telefone. Eu acho que o e-mail a gente tem aqui as configurações de recuperação que a gente consegue configurar. Direto pelo WordPress sem que você tenha nenhum custo extra. Eu vou deixar habilitado esse por enquanto, ó. Então já está ali habilitado essa configuração por enquanto. Aí beleza, aí agora, se a gente ver aqui na parte de carrinho abandonado, ó, eu já até consigo ver esse daqui que eu acabei de colocar. Aí tem algumas configuraçõezinhas aqui, ó, de que ele mostra pra gente quais são as situações onde esse carrinho foi recuperado. Se ele foi recuperado automaticamente, se foi com a captura antecipada, ele mostra, deixa eu colocar aqui, ó, aí ele mostra que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele mostra o usuário, que o usuário está ativo no momento, realizando um processo de compra, porque ele armazena a informação de que o usuário está comprando durante 60 minutos. Aí dentro desses 60 minutos a gente consegue configurar o disparo de alguns e-mails já ali para enviar. Então aqui na parte do comprando, então a gente consegue ver que ele coletou o e-mail a partir da função de captura antecipada. Tem outras opções aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, por exemplo, esse caso aqui, ele capturou o lead a partir da intenção de saída. Tá vendo? No momento em que o usuário tentou sair, ele fez a captura do e-mail. Só que essa cliente aqui, ela passou do processo da intenção de saída, né? Ela ainda continuou, avançou, chegou no checkout, preencheu o nome, preencheu o telefone, preencheu o endereço, ela já fez todas as configurações que ela precisava ter feito aqui. Então ela avançou um pouco mais aqui, por mais que tenha sido capturado dessa forma. E nesses casos aqui, como por exemplo, ó, nesse caso do Bruno aqui, ele não capturou nem na página com o recurso de captura antecipada e nem com o recurso de intenção de saída. Ele capturou porque o usuário completou todo o fluxo de chegar até a página do checkout, preencheu as informações, só que parou ali e não prosseguiu com a compra. Aí, uma vez que o usuário... Uma vez que o usuário parou ali, aí a gente tem como configurar as ferramentas de recuperação aqui. Sem que você tenha que contratar um serviço para você ter um custo extra, porque você poderia contratar o serviço da ActiveCampaign, da GetResponse, MailChimp e essa BuildGauge aqui. Mas para que você não tenha nenhum custo extra com nenhuma outra ferramenta, você pode configurar a padrão do WordPress aqui, que aí ele já vai te dar algumas configurações do que você pode configurar. Vou só pôr aqui contato. Tá, então aqui o e-mail que vai ser configurado para fazer o disparo, né, da configuração. Aí aqui agora ele disponibiliza 3 e-mails para a gente configurar. Então se a gente vem aqui no primeiro, a gente consegue ir colocando. Deixa eu só ver como que eu coloquei nos outros, para a gente seguir algo parecido. Que é isso daqui, você vai poder variar a forma como vem escrita. E depois de configurado, ó, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Por exemplo, quando se tiver
algum e-mail que está na fila para disparar o primeiro e-mail vai exibir aqui a quantidade, assim como exibe aqui. Então, nesse caso aqui eu configurei um primeiro e-mail com disparo em 10 minutos após identificado o carrinho abandonado. A configuração de identificação do carrinho abandonado eu defini lá para ele identificar a partir de 10 minutos. Deu 10 minutos, ele identifica o carrinho abandonado. Então, significa que ele vai enviar o primeiro e-mail com 20 minutos, porque após a identificação do carrinho abandonado, 10 minutos depois ele vai enviar o primeiro e-mail. Aí, desse primeiro e-mail, a gente pode ver aqui, ó, teve 347, 124 abriram, 10 clicaram só. A mesma coisa que do segundo. Do segundo e-mail eu configurei para 3 horas depois, foram feitos essa quantidade de envio, essa de abertura e por aí vai. E aqui a mesma lógica. Então, se a gente ver aqui no seu, a gente vai fazer algo parecido. Os textos eu vou colocar, ó, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e colocar assim, aqui, essa configuração ela está pegando o nome do usuário, né? A gente poderia vir aqui, ó, e colocar para pegar algum campo específico do usuário. Mas nesse caso aqui eu quero pegar o nome, né? Então, eu poderia vir aqui assim, ó, colocar nome. Só que aí se ele não tiver o nome, o que tem que aparecer, né? Aí aqui tem o trem aqui, a configuração do plugin, ele tem um gatilho para você dar um nome simbólico, caso o usuário, por exemplo, se o cliente te informou o e-mail pela captura antecipada, então você não tem o nome do cliente ainda. E se você colocar esse campo de nome sem nada aqui, vai ficar um campo vago, né? Sem chamar de nada. Talvez nesse caso aqui, ó, você pode colocar churrasqueiro, por exemplo, né? Aí, se tiver o nome, ele vai chamar pelo nome. Se não, ele vai chamar de churrasqueiro. Aí vai estar churrasqueiro, você esqueceu algo. Por aqui, por exemplo. Churrasqueiro, você esqueceu algo por aqui. Aí aqui tem o título do e-mail, né? Aqui dá pra gente ver como aparece o e-mail, ó. Vai estar aqui, ali é o assunto do e-mail, né? Essa mensagem aqui é o assunto do e-mail. Esse daqui é o texto da exibição dentro do e-mail. Então, dentro do e-mail aqui, a gente tem esqueceu de concluir a compra, tem esse macaquinho aqui. Eu não gosto de usar emoji, porque os emojis, eu reparei que depois que envia o e-mail, o provedor do e-mail entrega o emoji todo desconfigurado, muitas vezes grandão, todo errado. Aí eu não gosto de colocar emoji. Então, você pode ver se você acha interessante, mas eu não curto a ideia não, porque sempre fica errado. Aí beleza, aí vai ter o textinho. Aqui percebemos que você colocou alguns itens no carrinho, legais. Você gostaria de concluir o seu pedido? Aí você pode personalizar aqui também com o nome, alguma coisa assim. Mas a gente até pode colocar aqui, ó, nome, e vou colocar o churrasqueiro de novo aqui, ó. Churrasqueiro. Percebemos que você colocou alguns itens legais no carrinho. Gostaria de concluir o seu pedido? Tá. O modelo de exibição eu gosto de usar o segundo, porque no segundo item ele vai levar as imagens do produto e o nome e o preço para o usuário ver. Essa imagenzinha aqui, que é o cabeçalho aqui do e-mail, ela é personalizável também. Cadê aqui, ó? Você pode criar uma arte personalizada para colocar ali, que vai ser enviado em todos os e-mails assim. A única coisa que eu costumo mudar ali é a cor do botão. Eu costumo colocar um verde por questão de... o verde, né, traz a segurança de que ali é um botão seguro de se clicar, né? Então, eu coloco ali um botão verde aqui que é para identificar que é aqui que clica para continuar. Aí, cadê? Beleza, acho que da configuração básica é isso, né? Isso para o primeiro e-mail, né? Eu vou habilitar aqui. Quando que esse e-mail vai ser disparado? Vai ficar aqui 5 minutos depois dele identificar o carrinho abandonado. Então, ele aguarda 10 minutos para classificar esse pedido como um carrinho abandonado. Se passou 10 minutos, o cliente não concluiu a compra, aí ele aguarda mais 5 para ele enviar o e-mail. O primeiro e-mail. Então aqui a configuração de exibição.
Esse daqui das cores principais, texto, botão, cor de fundo, eu não costumo mudar. Você até pode mudar, se você vier aqui, colocar uma cor bem escrota aqui, só pra gente ver como que vai ficar. Ó. Texto, vou colocar preto e cor do fundo, vou colocar amarelo, por exemplo, aqui, só pra gente ver como vai ficar. Ó. Tem as outras áreas, então você até pode mudar. Inclusive como o seu é preto, né, a cor do fundo, a gente pode colocar preta, aqui ó, nesse caso, ó, cor do fundo a gente pode colocar um preto total. Ficou legal. Aí, onde está amarelo, aqui laranja, a gente pode colocar um branco. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Acho que fica interessante, tá vendo? Vai ficar legal pro seu, por conta da sua identidade ali. Vai ficar legal assim. Até porque os outros e-mails transacionais do seu são enviados de forma semelhante. Acho que vai ficar legal se manter assim. Então, ó, eu deixei branco, verde, preto e preto. Você pode optar por incluir a imagem ou não, né? Se você não incluir, vai aparecer assim, ó. Vai aparecer sem a imagem em cima, só o textinho daquela forma. Olha aqui o nome, como que aparece, tá vendo? Como não tem o nome do usuário, ele pegou o nome churrasqueiro aqui para exibição. Então vai para churrasqueiro, tatanada, tatatá, aqui. E por aí vai. Eu vou deixar sem a imagem, depois você pode pensar se você quer colocar a imagem ou não, tá? No primeiro e-mail, tá? No primeiro e-mail aqui a gente costuma não fornecer nenhum cupom de desconto, tá? Então você não precisa mexer nisso daqui, mas se quiser você pode. Mas se você quiser dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, nessa loja aqui, a configuração foi para quê? A gente só vai fornecer um desconto extra para ele no terceiro e-mail. Aí no terceiro e-mail aqui, ó, ele vai gerar eu ativo a função de gerar um cupom, aí é um percentual de 10%. Nesse caso, para essa loja, eles dão mais esses 10% porque eles já dão um cupom para o usuário de 10% para a primeira compra. Eu não lembro como que a gente fez essa configuração para o seu. Se você chegou a fazer algum cupom de desconto para o usuário fazer a primeira compra com você, seria interessante se você fizesse. Porque aí o que você pode fazer? Se você está dando um cupom de primeira compra de 5 ou 10%, você pode repetir esse mesmo cupom aqui no terceiro e-mail. A única diferença é que o usuário ele não vai conseguir utilizar o de primeira compra mais esse cupom aqui. Ele vai ter que utilizar um dos dois, né? E aí, aqui eu coloquei, por exemplo, 10%, o cupom expira automaticamente um dia depois dele ser enviado. Então, o cliente, se ele não comprou ali, ele não vai conseguir comprar daqui a uma semana. Ele tem que comprar aquela hora com esse cupom, senão ele não vai conseguir utilizar. E, na verdade, não é nem esse cupom que é enviado, tá? Esse daqui é um prefixo só pro e-mail, só para a gente fazer uma identificação de onde está vindo. Aqui na parte de restrições, a gente também consegue colocar, definir um gasto mínimo. Aí aqui está uma coisa interessante, uso individual, né? Que para que não ocorra, por exemplo, nessa loja tem a configuração do desconto para a primeira compra, e se ele capturou esse desconto de primeira compra e ainda depois recebeu o cupom aqui de vale, ele pode pensar, vou usar os dois cupons e ter 20% de desconto, né? Não dá, porque com essa restrição aqui, ou ele só vai conseguir utilizar o de primeira compra, ou ele só vai conseguir utilizar esse daqui de vale deste terceiro e-mail, tá? Deixa eu só te mostrar aqui como que esse e-mail é disparado ali. Ó, o primeiro e-mail, né? Acho que esse daqui é o primeiro e-mail. O primeiro e-mail ele vai ser dessa forma que ele é enviado, tem o topo da imagem ali que foi feito, aí a mensagem, as imagens do que tá e o botão para concluir a compra. Deixa eu só pegar o terceiro e-mail. Qual que é? Aqui, ó, o último e-mail que é enviado nesse caso aqui ficou esse daqui, né? Ficou com alguma dúvida, Lara? Né? Aí vai aqui a mensagem, tananã, vai mais uma vez falando aqui que dá 10% de desconto na compra, desconto válido por 24 horas, e vai aqui o e-mail, né?
Aqui no e-mail a gente vê o prefixo que eu tinha colocado, vale 10, tracinho, aí esta parte aqui do cupom que é criada automaticamente, tá? E, claro, quando o usuário for usar, ele tem que utilizar todo o código. Mas para você ter identificação do código, que é daqui que veio, apesar de que com esse código doidão aqui você vai saber que foi do e-mail, né? Mas só para ilustrar que você pode colocar dessa forma aqui. Aqui mais uma vez falar a data de expiração, vai mostrar mais uma vez os itens e vai ter o botão para concluir a compra aqui. Então, assim que seria o visual de um terceiro e-mail que seria enviado com a utilização de cupom. Tá? E esses cupons, como a gente deixou ativo lá, né, como eu te mostrei, se você habilitar a utilização de cupom, você pode habilitar também para ele expirar em 24 horas. Então, beleza, aqui eu configurei esse primeiro e-mail, né? Vamos seguir com os demais aqui. O segundo e-mail, deixa eu só ver como eu pus aqui. Aqui no segundo e-mail eu vou deixar habilitado, eu coloquei para enviar com 3 horas após a identificação do carrinho abandonado. O texto está retorne, ainda pensando. Aqui eu vou colocar o nome também. Tá? Ainda pensando. Deixa eu saber se está pensando ainda. Pensando nisso. Estamos mantendo os itens que estão reservados para você. Aí eu vou selecionar este modelo, né? Aqui a cor principal eu tinha colocado branco. Tinha colocado verde. Então, é texto branco e preto. Vou conferir aqui. Não, é branco, preto, verde, preto. Então assim, a imagem eu não vou incluir, depois você pode incluir. Vamos ver a prévia do e-mail, é mais ou menos isso aqui. O churrasqueiro ainda está pensando nisso e os itens aqui como que vai ficar. Beleza, até aqui. Vamos para o terceiro e-mail. Que aqui vai enviar com um dia. O texto você pode definir também o padrão aqui que eu deixei, né? Eu coloquei seu carrinho está prestes a expirar. Eu vou só repetir aqui de novo a chamada aqui, né? Coloquei a sua última chance de salvar o seu carrinho. A mensagem principal. Eu vou colocar esse daqui. Despedidas nunca são fáceis, mas esse é o nosso último lembrete. Seus produtos no carrinho estão prestes a expirar. Tananã. Então, branco. Verde. Preto. Vou desabilitar a imagem, depois você pode pensar nisso. E vou colocar um cupom aqui, tá? Depois você pode ver o que você acha. Eu vou deixar 5%. Restrição, vou deixar somente uso único. Esse cupom expira em um dia. E vou colocar e-mail 10. E-mail 5. Na verdade. Que é o prefixo do cupom.
Então ficaria algo mais ou menos assim, tá? Depois você pode mudar, né? Dar uma personalizada aqui se você achar interessante nos textos. Dar uma personalizada nos textos. E colocar a imagem aqui, se você quiser. Então, dentro dos e-mails é uma imagem de 900 por 300. Aí, beleza, vou dar um salvar. Aí os 3 já entram como ativos, e aí aqui tá mostrando, ó, que nesse terceiro e-mail tem um cupomzinho ativo aqui para o usuário conseguir pensar em concluir essa compra ali novamente. Deixa eu só ver como ficava esse, que eu não lembro aqui. Ficou interessante também. Mas aqui você pode dar uma fuçadinha aqui para você entender melhor como é que funciona e ver o que vai ficar legal para você aqui. Se você quiser, você até pode contratar os serviços aqui de envio por essas outras ferramentas. Eu também não sei como é que funciona ali depois o processo de configuração a partir desses outros ali, porque eu não usei. Só utilizo normalmente o WordPress aqui. Então você pode depois pensar se é vantajoso isso daqui para você também. Uma coisa que você pode pensar também mais para frente é encontrar, você pode fazer uma pesquisa aí na internet também, né? E-commerce, carrinho abandonado. Você pode encontrar alguma outra configuração, porque assim, não quer dizer que eu procuro encontrar soluções legais. Inclusive essa é uma das mais legais que eu encontrei, não tendo custo, para a recuperação do carrinho abandonado, mas você tem que avaliar a eficácia, né, dele, se ele está sendo eficaz. E se você sentir que não está rolando para você, você pode trocar também a ferramenta de recuperação de carrinho abandonado. Aí mais para frente você pode pensar nisso também. Mas são só ideias aí você pode pesquisar, encontrar uma solução que você vê que te atenda. Normalmente a ferramenta já vai te ensinar a configurar os vídeos aí da internet, né? Já vão te dar um norte aí de como que você configura e você pode instalar, né? Você tem o acesso admin da loja, você pode fazer a instalação e a configuração completa de tudo que você precisar. Nesse caso aqui, se você pensar em mudar a ferramenta, eu recomendo só que você desabilite o plugin, que é esse daqui, né, do Cartbond. Aqui você desabilita para as duas não ficarem funcionando ao mesmo tempo, que talvez crie confusão se for assim, tá? Mas basicamente é assim que funciona a recuperação do carrinho abandonado. Depois que tudo tiver feito, os carrinhos vão aparecer aqui, assim como nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, ó, que coloquei o mesmo e-mail, a gente vai conseguir visualizar todos os carrinhos abandonados, semelhante como a gente consegue visualizar por aqui, ó. Tá bom? Vou remover esse daqui que eu acabei de fazer de teste. Aí uma coisa que depois, se você não quiser fazer, você pode vir aqui nas configurações aqui do coisa e excluir. Ah, tá, entendi uma coisa aqui, porque eu coloquei para excluir todos os carrinhos abandonados, exceto os carrinhos do Brasil. Nesse caso, se você não quiser ficar vendo os carrinhos abandonados, você pode desabilitar tudo aqui para não ficar em nenhum. Então ele sempre vai excluir e não vai ficar armazenando histórico aqui desses carrinhos fantasmas que vão aparecendo por aqui, tá vendo? Então depois você pode pensar se isso vai ser vantajoso para você também. Então acho que por enquanto é isso.